Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na Casa Bezerra de Menezes, a fim de iniciar um trabalho, uma tarefa, que é a exposição doutrinária. A fim de darmos início à atividade, eu convido todos à prece. E peço, então, sentando de maneira confortável, fechando os nossos olhos, sintonizando com a espiritualidade amiga que aqui se encontra e nos envolve, trazendo-nos as energias que tanto precisamos para dar andamento à nossa caminhada, à nossa jornada. Pedimos a Ti, Pai, fortaleça-nos, ampara-nos, permita-nos continuar caminhando, aprendendo, ensinando, levando em frente os ensinamentos recebidos pela doutrina dos Espíritos. Que possamos compreender a cada dia mais os ensinamentos do Mestre Jesus e também praticá-los. Sermos, enfim, o Evangelho vivo, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas posturas, para que o mundo possa, junto a nós, junto a todos que estão hoje vivendo este momento difícil de aceitação, de entendimento, mudar as energias e o posicionamento do globo, permitindo que as energias amigáveis e amorosas façam-se presentes. E pedimos, Pai, que nos ilumine, nos ampare, para que o que aqui formos trazer seja importante e de grande valor a quem nos escuta. Estejamos em paz, hoje e sempre. Olá, meu nome é Renato, eu sou trabalhador voluntário da casa, estou aqui representando a Tribuna Jovem. Junto comigo está... Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Eduarda, eu sou jovem da Casa Espírita Bezerra de Menezes e participo da Tribuna Jovem de Evangelização. Falando um pouquinho da evangelização, a evangelização aqui na Casa Bezerra de Menezes, ela ocorre há mais de 70 anos. É uma atividade que fazemos com grande carinho, com grande amor, acolhendo as crianças, os jovens e as famílias, a fim de trazer a luz da doutrina espírita desde o berço. Nesta atividade de evangelização, também temos então a Tribuna Jovem, na qual a Duda faz parte, que é o momento onde o jovem também se coloca mais a fundo nos estudos, se prepara, inclusive, para, como hoje, estar aqui trazendo um pouco dos ensinamentos que vemos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras que compõem as 5 obras básicas que os Espíritos trouxeram a Kardec. Hoje, o papel meu e da Duda, muito mais da Duda, porque eu vou perguntar para a Duda, é trazer um pouquinho de como foi, como está sendo a situação da pandemia. Então, a gente vai falar, o nosso tema está escrito no quadro, os desafios na pandemia pelo olhar do jovem. E aí eu começo perguntando para a Duda. Eu não gravei todas as perguntas, então eu peço licença e irei lê-las. Duda, primeira pergunta, Duda, respondendo bem suave. Como te sentiu quando a decisão de ficar em casa por causa da pandemia foi trazida? Bom, no início, assim, quando a diretora entrou na nossa sala e nos falou que iríamos ficar 2 semanas em casa, eu lembro que o meu sentimento e também dos meus colegas foi de alegria, porque a gente ia ter umas férias da escola, 2 semanas em casa. Mas, com o tempo, essas 2 semanas foram aumentando. E daí que começou a vir os sentimentos de aflição, ansiedade, enfim, de tristeza, de não estar mais com os meus colegas. Enfim, foi aumentando ao longo do tempo esse sentimento. Acredito que para muitos jovens assim tenha sido o mesmo sentimento que eu, assim, no início de alegria por ter uma folga e depois assim a gente começou a ver que não ia voltar tão cedo, até porque muitas pessoas não estavam respeitando durante essas 2 semanas, não respeitaram nem um pouco, fizeram festa e tudo mais, e fazem até hoje, né? Então é bem complicado assim essa questão. Pois é, refletir sobre essa situação, lembrando lá no início, Duda, realmente, para ninguém foi fácil, e eu acho que ninguém esperava que a gente fosse ter um tempo tão longo de espera, de reclusão, mas a gente teve que vencer essas dificuldades. Primeiro foi festa, depois incerteza, que pode ter gerado angústia, mas e depois? Aí vem a segunda pergunta, quais as dificuldades que tu encontrou para ficar em casa tanto tempo?
Bom, as minhas duas maiores dificuldades foram os estudos, com as aulas online, enfim, e também o contato físico com as pessoas, que eu sempre fui muito de abraçar, de ter esse contato físico com os meus amigos, meus colegas, minha família também. E foi um momento muito difícil, assim, eu não poder estar junto, apesar de continuar mantendo contato via redes sociais, enfim, não estar junto com as pessoas, não estar na escola, não estar em festas, abraçando, enfim, foi muito complicado. Mas também a questão dos estudos, das aulas online, de ter que ter uma disciplina muito maior na questão dos estudos do que eu tinha antes. Então, assim, foi bem complicado. Assim, acredito que para muitas pessoas também, a gente conversou com os meus colegas da Tribuna Jovem, assim, e todos trouxeram a mesma situação dos estudos, assim, das aulas online, né, que foi bem complicado, assim, no início, e estava sendo até hoje, né. Agora eu já voltei para as aulas presenciais faz pouco tempo, mas, assim, foi muito complicado de me adaptar a tudo. Até porque nós, muitas vezes, não nos acostumamos dentro de casa, né, Duda? E aí fica aquela relação. A casa, ela é, muitas vezes, um momento de passagem. Não é o ambiente onde a gente frequenta com grandes objetivos, com grandes tarefas. E aí a gente acaba sempre vislumbrando isso no mundo exterior. Então, quando houve esse rompimento das nossas expectativas com o mundo exterior, a gente teve que idealizar um novo mundo. Um novo ambiente, como tu disseste, né? Disciplina. Eu precisei olhar e encontrar a disciplina para seguir fazendo. E quais as soluções que tu encontrou para conseguir estudar, já que tu trouxeste essa questão, Duda? Bom, ano passado foi bem mais complicado, assim, questão dos estudos, da disciplina, né? Esse ano que eu realmente consegui me adaptar melhor e consegui, assim, levantar no mesmo, quase no mesmo horário que eu fosse se eu fosse para aula presencial, tomar um café, vestir meu uniforme, ligar a câmera, para realmente estar presente ali. Mas, mesmo assim, é algo bem complicado, assim, nos dias de frio, eu estar numa mesa sentada do lado da minha cama, assim. Então, muitas vezes eu já assisti aula na cama, assim, por conta, assim, de não estar com vontade mesmo, assim, né? E eu noto, assim, que mudou muito agora que eu voltei para a aula presencial. Eu me adaptei muito mais rápido, até fiquei assim, vou ter que me adaptar a outra coisa de novo, mas foi muito mais rápido eu me adaptar a uma coisa boa do que uma coisa ruim, que foi ficar em casa, enfim. Então, eu acho que o que mais me ajudou mesmo nos estudos foi manter a rotina de como se eu fosse para aula presencial, né? O uniforme e tudo mais, assim, me ajudou muito a conseguir estudar, né? E sabe, Duda, esse é o ponto que, dentro desse período de pandemia, muitos dos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que são pessoais que trabalham muito com essa ansiedade, com essas angústias, eles diziam justamente isso. Não fique na cama, não mantenha-te de pijama, né? Troque sua roupa, levante, tome seu banho, faça aquela rotina que você faria quando fosse sair de casa. Prepare-se para a atividade do dia que surgirá. O ambiente onde esse momento, esse dia acontecerá, não é o que importa. O que importa é como nós nos colocamos para este desafio que virá. E na tua fala fica bacana isso, assim, de demonstrar que sim, por vezes nós acordamos naquele momento pensando assim, puxa, né, de novo em casa, eu não vou trocar de roupa, mas aí a gente tem que se esforçar, a gente tem que levantar, vai lá, bota o uniforme do colégio, toma o café direitinho, vai lá para sentar naquela cadeira como se na escola estivesse, porque daí a gente quebra qualquer desânimo, qualquer baixa de autoestima, qualquer questão que nos puxa para baixo. Então, isso é bacana. E legal que tu percebeu isso, Duda. E agora, Duda, como é que tu está fazendo, ou como é que tu fez naquele período para se manter próximos dos teus amigos? Agora, eu já estou conseguindo ir para a escola, enfim, então eu consigo ficar mais próxima dos meus amigos. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa que era, né, em 2019, enfim. Mas no período que eu fiquei bem mais reclusa em casa do que eu estou hoje,
Eu fazia muita ligação com os meus amigos, teve muitas festas online também, de aniversário, enfim, abríamos uma chamada e ficávamos ali conversando. Usei muito as redes sociais também, acho que eu passei até muito tempo no celular, ficando, conversando com os meus amigos, enfim. E eu acho que isso nos ajudou muito, assim, a tecnologia nos ajudou muito nesse período, assim, tanto para as aulas quanto para manter o contato com os nossos amigos, com os nossos familiares também, né? E refletindo um pouquinho mais quanto a isso, né, Duda? Se no início da pandemia lá, no início do ano de 2020, nós conversássemos e eu dissesse para ti me dizer quais são os benefícios da tecnologia e da internet, será que tu me falaria dos benefícios que tu reconheceu hoje, que tu reconhece que tem hoje? Olha, eu acredito que não. Eu não pensaria assim na questão das aulas, porque não era uma coisa assim, até existiam, enfim, mas não era uma coisa assim que todo mundo fazia, né? Aulas online, enfim. Então, eu acho que essa parte assim das aulas ficou uma coisa muito mais ativa. E a questão das festas online também. Antes ninguém fazia festa online, agora todo mundo faz, abre uma chamada ali para ficar conversando, enfim. Então, acho que mudou bastante a percepção assim da tecnologia, né? E aí que a gente começa a ver que a tecnologia ela tá para nos ajudar. A gente tem que enxergar o ambiente tecnológico, a evolução tecnológica, como uma evolução da humanidade. Porque, à medida em que o ser humano evolui moralmente, ele desenvolve capacidades intelectuais que não tinha antes. E as ferramentas que vão surgindo, elas têm duplo sentido. Muitas vezes a gente ouvia antes da pandemia, né? A internet não tem coisas boas. As pessoas só se utilizam-se do ambiente virtual para propagar bobagem, para propagar coisas que não são legais, que não são boas para um todo. Com a pandemia, a lição veio de quê? Vamos buscar estes meios que estavam mal usados. Por quê? Porque os que pensam o bem não estavam dando atenção para aquele ambiente, e aquele ambiente estava largado. No momento em que os que pensam o bem passaram a entrar em sintonia com aquela ferramenta, nós desenvolvemos inúmeros trabalhos, tarefas, ações focadas na tecnologia. As distâncias do mundo terminaram. As rodovias que nós, humanos, construímos para deslocarmos e visitar as pessoas, desapareceram. Ok, não substitui o abraço físico, mas a distância que se criava por causa da ausência, ela se tornou mais presente, não tenho mais essa distância. Então, essa é uma das coisas que os amigos ajudaram a construir. Vamos buscar alternativas, vamos achar caminhos para que isso se consolide. E que lições, Duda, tu entende que o momento trouxe e que são positivas? Olha, eu acho que a valorização das pequenas coisas e da nossa vida também, porque nós conseguimos valorizar coisas muito pequenas e coisas que estavam no nosso cotidiano, como, por exemplo, ir para a escola. Todo jovem, toda criança que vai para a escola sempre reclamou de ir para a escola, de acordar cedo, enfim. E hoje eu noto que eu estou muito diferente em questão a isso. Eu não reclamo mais de ir para a escola, eu levanto e eu quero ir para a escola, porque eu sei o quanto eu senti falta disso, que era uma coisa na minha rotina, uma coisa que parecia tão banal, assim, tão normal de eu fazer, e que eu não tive mais durante bastante tempo, durante mais de um ano, né? Eu não tive a escola para ir, não tive os meus amigos para conversar pessoalmente. Então, eu acho que a gente conseguiu valorizar mais as pequenas coisas da vida, valorizar assim muitas questões que a gente gostava de fazer e às vezes também não fazia por falta de tempo. E começamos a fazer na pandemia e agora vamos seguir, porque a gente viu o quanto aquilo nos faz bem.
às vezes, 1 horinha do nosso dia que a gente tire para fazer aquilo, nos faz muito bem, assim, nos deixa muito mais feliz. E, Duda, vamos pensar assim. Tu frequentas evangelização. Tu vens todos os encontros nesta casa durante anos. E lá no começo, quando a gente teve que não ter mais os encontros, como é que tu te sentiu assim naquele momento? Porque foi bem no sábado, antes do domingo que nós retornaríamos. Como é que tu te sentiu quando assim, puxa vida, não vou amanhã para evangelização? Olha, foi um pouco complicado, assim, porque sempre foi algo que eu gostei bastante de vir, de conversar, enfim. Mas eu acho que a pandemia também me trouxe muitas oportunidades, porque foi na pandemia que eu entrei na tribuna, que eu comecei a ir mais a fundo no estudo do espiritismo, comecei a fazer palestras, enfim. Então, eu acho que nessa questão foi muito bom assim eu ter conseguido ver o quão importante a evangelização era, porque às vezes a gente era uma coisa da minha rotina de domingo, então não era uma coisa assim que eu parava e pensava o quanto era importante. E na pandemia que eu fiquei sem a evangelização, assim, sem o contato presencial com a evangelização, eu notei o quanto era importante, o quanto mudava a minha vida, a minha semana, estar ali na evangelização. Então, foi aí que eu comecei a ir mais a fundo no espiritismo, a querer buscar mais coisas. Foi quando tu me convidaste para ir para a Tribuna Jovem, eu comecei a estudar bastante, enfim, a fazer palestras, e foi algo que mudou assim totalmente minha percepção de vários assuntos da vida, da evangelização, da doutrina, e foi muito bom. Que legal, é bom. Isso é bom a gente ver, porque muitas vezes é que nem tu falaste lá no início, né? O colégio. Primeiro foi festa, 2 semanas de férias. Esticamos as férias, afinal de contas, a escola começa em fevereiro, no meio do verão, ou seja, está todo mundo querendo ainda esticar um pouquinho mais aquela folga, para tudo, voltamos para o colégio. E a evangelização começa em março. Então, foi bem no período em que a gente estava iniciando a atividade, não deu nem tempo de se ver, mas, rapidamente, a gente arquitetou o quê? Não vamos parar a evangelização. Deu uma folga de 2 semanas também e retomamos no ambiente virtual. E ali nós recomeçamos essa construção. E foi bacana na tua fala colocar essa situação assim, a importância da educação, a importância do entendimento. Porque muitas vezes, quando a gente está triste, a gente está para baixo, o que falta é isso, é a motivação. E aqui dentro da evangelização a gente tem essa motivação, porque a gente estuda o impacto da vida física, a gente estuda o impacto, né, de como nós temos que nos desenvolver nas relações que nós temos. Então, foi difícil, certamente foi difícil, né, Duda, lá no começo, puxa, todo domingo de manhã ter que levantar também, assistir a evangelização, já é domingo de manhã, um momento onde a gente já está naquela preguicinha da semana, as rotinas estão diferentes, mas a gente estava lá, firme e forte, lembra? E a tribuna, falando um pouquinho da tribuna, Duda, tu falou também disso, né, que a tribuna foi também para ti um dos motivos que te fez se sentir com mais vontade de estudar, com mais vontade de entender a doutrina espírita, né? E nesse momento, fazendo uma avaliação tua agora, esse momento de pandemia, estar na tribuna e ter evangelização contigo semanalmente, te ajudou? Muito. Não preciso nem pensar assim para responder, porque foi algo assim que me ajudou demais as nossas conversas, porque é uma família, assim, a gente conversa sobre tudo ali. Então, a gente está conversando sobre coisas da doutrina, lendo livros, mas também a gente conversa sobre coisas que estão acontecendo, assim, no nosso corpo físico, no nosso espírito, nos nossos pensamentos, enfim. Então, a gente sempre tem um refúgio ali, tanto na evangelização quanto na tribuna. Eu sei que eu posso conversar, chamar
tu, chamar a Carla, o Fabiano, a hora que eu quiser, se eu tiver alguma questão para perguntar, tanto da doutrina quanto da minha vida pessoal. Então, foi algo muito bom, assim, que ajudou eu e acredito que todos os meus colegas e amigos, né, de evangelização e tribuna, que nos ajudou a passar muito por esse momento, assim, nossas conversas, reflexões, e tá ali também todo sábado, todo domingo, aprendendo mais e nos motivando cada vez mais também. E agora, Duda, qual o recado? Qual o recado que tu daria para os jovens que estão nos assistindo e que podem estar se sentindo triste nesse momento? Eu conversei bastante assim com a tribuna e eu vi que era muito importante eu falar sobre a questão da psicóloga ou psicólogo. Eu sei que muitos jovens têm um bloqueio, eu também tinha. Meus pais, que estão aqui hoje, tiveram que lutar muito para eu começar a ir em uma psicóloga. E eu queria que vocês pudessem dar essa oportunidade, pudessem ir. Às vezes vocês não vão conseguir se encaixar com a primeira psicóloga ou psicólogo que vocês forem, mas que vocês consigam ir em outros até que vocês consigam se encaixar, consigam ter essa sintonia e consigam desabafar. Porque muitas vezes a gente só precisa falar com alguém que não vai ter julgamentos, não vai ter preconceito com o que a gente está falando, só vai estar ali para nos escutar e vai nos dar conselhos, se forem necessários, enfim. Então, eu queria assim deixar essa contribuição para vocês, assim, que vocês conseguissem dar uma chance para o psicólogo, para a psicóloga. Eu sei que pode ser difícil, assim, principalmente para os jovens, assim, mas tentem achar um psicólogo, uma psicóloga que vocês gostem, que vocês consigam conversar, desabafar, porque vocês vão ver o quanto isso muda a vida de vocês, o quanto vocês vão se sentir melhor tendo alguém para escutar vocês, para conversar com vocês. Isso é muito importante, Duda, porque nós, como espíritos, nós ainda travamos muito essa questão de libertar sentimentos. Nós temos em nós uma trava, um freio com relação a liberar sentimentos, porque eles envolvem orgulho, envolvem vaidade, vergonha. Então, muitas vezes, reconhecer a fraqueza é tratado de forma, no mundo, como uma forma triste, que é, tu é fraco. E, na verdade, não é, né? As nossas fraquezas, elas foram feitas, estão sendo ressaltadas por nós. Construir na minha caminhada essa fraqueza. Mas eu tenho que aí, trazendo a visão da doutrina espírita, eu tenho coisas que eu sou forte. E que, junto às duas, eu preciso equilibrar. Então, eu preciso entender no que eu sou forte. Autoconhecimento, entendendo no que eu sou forte, eu vou entender no que eu preciso trabalhar, em que eu estou me sentindo fraco, porque eu não sou fraco, eu estou fraco, eu não estou deixando que aquilo ali saia da minha caminhada, ou estou dando muita ênfase para isso. E aí, uma coisa que tu colocastes, né, da fala com o psicólogo, a gente sempre tem que lembrar assim, nós não fomos feitos para sofrer. Deus criou a todos nós para sermos felizes. Nós sofremos porque nós fazemos escolhas. Escolhas que muitas vezes nos levam para caminhos de dor. Se eu escolhi um caminho errado, eu tenho que conseguir conversar com alguém para retomar esse caminho. E talvez dentro de casa, os pais, a gente não consiga ter essa abertura franca. Mas até isso um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ele consegue nos abrir este horizonte, aonde naquele momento em que eu estiver me sentindo angustiado, me sentindo triste, eu consiga libertar e conversar com o pai e com a mãe. Porque nós que somos filhos e nós que seremos, eu sou pai, tu vai ser mãe um dia. Então nós que já temos os nossos filhos, nós também temos que, quando os nossos filhos vêm até nós,
com um problema, com uma dificuldade, lembrar de ouvir, de apenas escutar, porque esse também é um dos nossos papéis, assim, como ser humano, é ouvir as pessoas, é estar disposto a acolher. E o terapeuta, ele faz isso ao natural, ele escolheu aquele caminho profissional. Então, buscar isso, como tu disseste, é fundamental. E hoje também, à medida que a pandemia vem passando, muitas pessoas vão começar a sentir essas angústias agora, porque vai recomeçar, vai retomar, e a insegurança disso, né, Duda? Como é que eu vou me comportar no mundo agora? Como é que eu vou me colocar de frente para essas situações? Será que está todo mundo se vacinando? Será que todo mundo está se preservando? Será que as pessoas estão usando máscara? Será que as pessoas estão passando álcool gel? Então, essa insegurança também vai gerar um certo desconforto. Então, também busquem o auxílio. Não sofram sozinhos. Não deixem que este sentimento que fica martelando dentro provoque dores maiores. Busque, pede para o pai e para a mãe, ou fale com alguém, com um amigo, e fale: eu não estou legal, não estou me sentindo bem. E aí buscar essa ação. Então, acho que isso é o bacana, né, Duda? São as lições que a gente recebe, e a Duda falou, eu vou só reforçar: procurem na casa espírita de vocês também a evangelização. E aqui eu estou falando para os jovens. Procurem. Busquem os grupos de juventude, busquem os grupos de mocidade das casas espíritas que vocês frequentam, porque ali não existe só o estudo religioso, ali existe todo um trabalho focado no desenvolvimento de cada um de nós. Assim como a Duda falou, a evangelização, ela traz o ensinamento, mas ela também traz a aplicabilidade da vida, né, Duda? Quantas vezes a gente trabalha dentro da evangelização o assunto e a gente traz, como é que a gente executa isso? Como é que a gente exercita isso? Então, eu acredito que a gente conseguiu trazer uma boa mensagem, Duda, né? Vamos agradecer a presença de todos, desejar que todos estejam amparados e com muita luz. E te pergunto se tu sente a vontade de fazer a prece final. Claro, Então, sim. Só queria falar mais uma coisa, que não é vergonhoso. Ninguém precisa sentir vergonha de precisar de ajuda, de precisar conversar com alguém, porque todos nós precisamos de ajuda. Ninguém vai ficar sozinho para o resto da vida sem falar com ninguém. Então, todo mundo precisa de ajuda, assim como a gente vai precisar ajudar também outras pessoas. Então, é normal isso, todo mundo é assim. Então, não precisam se sentir diferentes por precisarem ir numa psicóloga, porque eu também acho que todo mundo deveria ir na psicóloga, porque é algo muito bom, é alguém que tu tem ali para conversar contigo, que tu também ganha uma amiga, um amigo, para estar ali te aconselhando, conversando contigo, sempre que tu precisar. É isso. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nossos mentores, agradecer por mais um dia de vida, mais uma oportunidade para crescer, evoluir, agradecer por esse trabalho que se encerra, esse diálogo muito bom que tivemos hoje, agradecer por termos essa oportunidade de estarmos aqui, tanto quem está escutando quanto aqui quem está falando. Pedir que tenhamos uma ótima semana, muito estudo, muito trabalho, que conseguimos viver sempre bem, conseguimos pedir ajuda quando necessário. Que assim seja. Que assim seja.